Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou o Vitor Taveira. Essa é mais uma entrevista do século aqui no Rocket Filmes Studio. Lembrando que essa e outras entrevistas estão disponíveis nos canais Século Diário no YouTube, nas plataformas de áudio também e no site seculodiario.com.br. Hoje recebemos aqui como convidado o historiador, professor, educador popular Jones Manuel. Poderia dizer também influenciador digital, ou você não usa essa? Eu evito usar, mas pode ser, né? O que é na prática. Olá, Ou Vitor. digital influencer. Olá, Vitor. É um prazer estar aqui contigo no Século Diário, na entrevista. Dizer que é a primeira vez que eu estou no Espírito Santo, né? E vai ser uma honra dialogar com um público que acompanha o trabalho de vocês, acompanha o trabalho jornalístico, para a gente conversar um pouco, para, enfim, o povo do Espírito Santo que eventualmente não conhece esse pernambucano comunista, conhecer um pouquinho mais. Né? Você veio aqui com uma agenda aí de atividades, né, do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, PCBR, um tema que a gente vai falar aqui na entrevista, né, que é uma novidade aí na política brasileira. Mas como é que tá aí? Chegou a dar uma passeada por aqui, conhecer? Não, ainda não. Só a militância. Ainda não. Eu cheguei na quarta-feira, né? E aí a gente já teve uma atividade da Universidade Federal, teve um debate lá sobre a crise na educação e o novo teto de gastos, foi muito bom, inclusive agradecer a todo mundo que foi, auditório lotadíssimo. Ontem a gente teve um debate no Triplex Vermelho, que foi o lançamento do meu livro, né, novo, Batalha pela Memória, e hoje tem uma atividade mais interna para os militantes do PCBR, a gente vai debater as tarefas para construir a Revolução Brasileira em imprensa partidária, porque a gente acabou de lançar o nosso jornal, o jornal impresso, O Futuro, e aí sábado tem Gritos Excluídos, a gente vai estar lá presente, vou estar lá junto com os camaradas do PCBR, aí depois do Gritos Excluídos, aí é que eu vou para uma praia, comer uma moqueca, conhecer as belezas do Espírito Santo. É isso, lembrando que a gente está gravando aqui, né, na semana anterior, Isso. né? Então a pessoa vai estar assistindo, já vai ter acontecido tudo isso, espero que você goste, então, né, aproveitar. Mas eu queria começar, assim, comentando brevemente uma tarefa complexa de como é que você está analisando, assim, a conjuntura política do Brasil. A gente teve, digamos assim, um respiro, né, a derrota de Bolsonaro em 2022, que enfim, não sei nem o que a gente estaria discutindo, né, se ele tivesse ganho, mas como é que você está analisando, assim, a condução do governo Lula e a estratégia, né, do governo Lula, que está tendo dificuldades aí, mas tem um crescimento econômico acontecendo, né, enfim. Então, Vitor, veja, esse é um tema muito amplo, né? Eu te diria o seguinte, começando a resposta de maneira bem sintética. O Brasil passa por uma reconfiguração das suas relações econômicas e do seu papel na economia global, né, na divisão internacional do trabalho. Cada vez mais o Brasil é um país primário exportador, né? 70% dos itens de exportação brasileira são de produtos primários. Soja, carne de vaca, cereais, petróleo bruto, minério bruto e por aí vai. Essa economia cada vez mais dominada por um setor agroexportador, pela especulação financeira e por comércio e serviços de baixíssima complexidade, ela exige uma reconfiguração de todo o tecido social e de todo o aparelho do Estado para atender essas novas dinâmicas, que é, por exemplo, uma grande empresa de soja, a tecnologia de máquinas e equipamentos é importado, as sementes são importadas, os fertilizantes são importados, 63% da renda da soja, por exemplo, é apropriada por grupos estrangeiros que compõem essa cadeia produtiva. Então, quando a gente fala de produção de soja, o mais brasileiro nisso é a degradação ambiental que fica, né? Boa parte da cadeia produtiva é de monopólios estrangeiros. Isso vem provocando profundas transformações na economia e na sociedade brasileira. A extrema-direita é a expressão disso tudo, né? Com todos os delírios ideológicos, todas as besteiras, os falsos debates, kit gay, e o Brasil tá virando comunista, e o PT é comunista, e que Lula é comunista, tudo isso é como se fosse uma cortina de fumaça para colocar como central que essas transformações político e econômicas para criar um novo padrão de acumulação de capital e de dominação política.
O governo Lula ele não consegue enfrentar de verdade a extrema-direita porque ele não tem um diagnóstico correto do problema. Aliás, o governo Lula é parte do problema, né? Porque a gente não deve esquecer que a desindustrialização do Brasil, a piora dos serviços públicos, né, a redução da capacidade tecnológica e produtiva do país aconteceu durante o governo Lula. Acho que um dado muito expressivo, o Brasil já chegou a produzir 50% dos IFAs que consome. IFA é ingrediente farmacêutico ativo, que é basicamente o que faz o remédio funcionar, né? A gente chegou a produzir 50%. Hoje o Brasil só produz 10%. Nos últimos 20 anos, a gente teve 15, 16 anos de governo petista. Em 2013, o déficit comercial na saúde no Brasil era de 10 bilhões de dólares. Em 2023, é 20 bilhões de dólares, ou seja, o que a gente precisa importar de máquinas, equipamentos, remédios para funcionar a saúde e o SUS no Brasil. Então o governo Lula parte de uma ilusão que é: vamos voltar a uma normalidade que existia no Brasil antes de junho de 2013, né? Meio que recuperando aquela bipolaridade partidária entre PT, uma força política que expresse o PSDB, numa ideia que vai ter uma centro-esquerda e uma centro-direita, os dois disputando eternamente, fazendo políticas muito parecidas. Isso não existe mais. Isso não vai existir no curto e médio prazo, não tem condição de voltar à roda da história. Partindo desse diagnóstico errado, qual é a lógica do governo Lula? Vamos fazer um governo que garanta todos os lucros da burguesia, dos bancos, do agronegócio, do grande varejo, dos monopólios de mídia, dos monopólios estrangeiros, para provar para essa burguesia que ela não precisa do fascismo para garantir sua taxa de lucro e seus interesses. Então, a lógica é descolar os setores da classe dominante ou da elite, se preferir, da extrema-direita, mostrando que o governo da dita centro-esquerda é tão eficiente ou até mais em garantir os interesses desses setores que foram apoiar o Bolsonaro em 2018. Então, o governo Lula, por exemplo, fez o maior plano safra da história, né? Mais de 400 bilhões para o agronegócio. Isso não vai dar certo? Isso não está dando certo. E uma das provas disso é que a gente vê que amplos setores da juventude continuam vendo a extrema-direita como o elemento contestador, rebelde, antissistêmico da política, porque olham para o que é chamado de esquerda e vê uma força política que não apresenta perspectiva de futuro, que não tem ousadia, que não tem horizonte de transformação radical e que é uma esquerda que vive de defender as instituições abstrato, o STF e por aí, a Constituição e por aí vai. Desconsiderando que nos últimos quase 40 anos de volta da democracia constitucional no Brasil, nenhuma das promessas levantadas na volta da democracia e na Constituinte de 88 foram cumpridas, né? A gente continua não tendo saúde de qualidade, educação de qualidade, moradia, fim da fome, emprego de qualidade, segurança, transporte de qualidade, cultura, etc, etc, etc. A ironia da história é a esquerda brasileira defendendo a ordem e a direita defendendo... Exatamente, uma direita disruptiva que promete um simulacro de revolução, né? Que tem um discurso que parece que eles são contra o sistema. Eu vi... Faz 3 dias, um sujeito, enfim, é ridículo, mas é sintoma do nosso tempo, fez uma tatuagem no Pablo Marçal, né? E aí na tatuagem que ele fez no braço, no lugar da boca do Pablo Marçal, ele colocou o nome Sistema e uma fita como se fosse censurado, sabe? Tipo, o Pablo Marçal é contra o sistema, é contra as elites, é contra poderes. O Brasil caiu no conto de que o Bolsonaro é contra os sistemas, sendo o cara ali, né? 30 anos quase dentro da estrutura. Sem fazer nada. Imagina agora. Eu ia falar disso depois, mas eu vou antecipar, já que você trouxe pro papo, porque é um dos assuntos do momento. Sim. É isso, né? O Pablo surge aí como uma surpresa, talvez não tão surpreendente para quem via de perto, mas assim, com um novo... Enfim, é uma coisa que vai além do Bolsonaro, né? O Bolsonaro, a princípio, ele tinha a extrema-direita nas mãos, né? E agora parece que ele perde o controle e ele tá tentando tatear isso para ver como é que ele faz, né? E a esquerda também tá perdida e até o centro, tá todo mundo tentando entender, assim, como é que você explica, assim, essa figura, essa proporção que o Pablo Marçal conseguiu ganhar na política brasileira. Perfeito. Hoje ele está no centro do debate. Sim, sim. E cada entrevista dele tem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. O Roda Viva que ele fez segunda-feira passada tá com mais de 4 milhões de visualizações, sabe? Veja, Vitor, eu participei de um livro coletivo sobre junho de 2013, lançado pela Boitempo, né? Junho e a Rebelião Fantasma. E dentre os vários autores e autoras desse livro, além de mim, tem a ex-presidenta Dilma Rousseff,
Dilma Rousseff escreveu um artigo para esse livro, publicado pela Boitempo, em que ela fala que o espírito antissistêmico está aí porque é uma crise de legitimidade da república burguesa, porque essa república não conseguiu entregar suas promessas. Eu sempre dou o exemplo da minha mãe, que eu acho fantástico para entender isso a partir de um exemplo micro. A gente, nascido e criado na favela da Borborema, lá em Recife. Minha mãe morou 40 anos na mesma comunidade. Durante 40 anos, Vitor, alagava todo ano quando chovia. Então trocou prefeito, trocou governador, trocou presidente, deputado estadual, deputado federal e simplesmente continuava alagando, porque na parte de cima da comunidade tem um riozinho, um córrego, que ele é muito estreito, tá poluído, tá meio que assoreado e tal, aí quando chove transborda, alaga a comunidade inteira. Uma obra simples de se fazer, uma obra barata, inclusive, mas nunca foi feito, 40 anos. Então, chega um momento que cansa. Chega um momento que você para de acreditar nas promessas, nas renovações de mudança e tal. E ou você assume uma postura conformista de, ó, não vai mudar nada mesmo, qualquer um que for menos pior vai, que é um fenômeno que se apresenta, por exemplo, no Rio de Janeiro, com Eduardo Paes. Você vai ver as pesquisas qualitativas. As pessoas não dizem que o Rio de Janeiro tá bom. A perspectiva é, não, tá legal, pelo menos não tá piorando como tava com Crivella. Então, assim, não é nenhum horizonte de mudança, é um horizonte, ó, não piorando, não piorando, tá ótimo. Então, essa é uma das tendências, e aí, por isso que faz muito sucesso a ideia do político como gestor, nesse discurso de política é gestão, política é obra, 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 obra. E um segundo elemento, esse elemento disruptivo. Se uma parte se conforma, a outra parte fica muito seduzida por qualquer proposta política, por mais delirante, por mais irracional, por mais fora da realidade que seja, que promete transformações rápidas, transformações substanciais. O Pablo Marçal é um estelionatário, né, um sujeito que... E quem está dizendo isso sou eu, não é o Século Diário, então se for me processar, pode processar mim, Pablo Marçal, mas é um estelionatário, um bandidozinho, mas que fala muito bem, que tem uma ótima oratória e que aprendeu que as pessoas não querem mais do mesmo, né? Então ele simula um discurso de um cara rebelde, de um cara que tá contra tudo, que tá contra os políticos tradicionais, tá contra o judiciário, tá contra a mídia, tá contra as esquerdas, tá contra o sistema que manda na cidade. Ele é um sujeito que promete acabar com as favelas de São Paulo. Veja, isso é sedutor. Quem é que aguenta, sabe? Tá na terceira, quarta geração da família vivendo numa moradia precária, sem uma infraestrutura de transporte, saneamento básico, E quando chove, alaga, tem risco de deslizamento de morro, falta saúde, falta educação, falta cultura, falta tudo. Falta até coleta de lixo, sabe? Um negócio básico. Aí chega um sujeito e diz assim, não, eu vou acabar com as favelas. Eu, em 4 anos, não vai ter mais favela em São Paulo, eu vou acabar com o problema da moradia e eu vou criar 2 milhões de empregos, né? São propostas fantásticas que seduzem as pessoas. Então, a questão central para mim, Vitor, é que há um cansaço com a forma tradicional de fazer política, porque passado mais de 30 anos da volta da democracia burguesa no Brasil, essa forma tradicional não entregou as promessas que prometeu. Isso abre espaço para qualquer proposta antissistêmica que se propõe a ser disruptiva, seja ela de esquerda ou de direita, que ela tem espaço. Nesse momento, na conjuntura brasileira, o que tem crescido são as propostas antissistêmicas de direita, de extrema direita, né? Mas há espaço também para crescimento de propostas antissistêmicas de esquerda que consigam se conectar com as demandas do povo e dialogar com essa frustração de sentir que na política, pelos moldes tradicionais, nada muda. Mas a quem que o Pablo Marçal responde? Você acha que é ele mesmo? Você acha que tem outras forças? Eu sei que tem uma movimentação hoje em torno de ver que o cara... Se a gente não puder contra ele, vamos com ele, que é o que o bolsonarismo e até a Faria Lima, todo mundo já está sinalizando, né? Mas Sim. como é que... Da onde vem essa força toda, né? Eu acho que essa força vem desse próprio processo que Porque bancar uma candidatura para prefeito... Sim. Mas você tenha boa rede, não é só isso, né? Não, de jeito nenhum. Não é só comunicação. Mas, como eu te falei na primeira resposta, o Brasil vem passando por um forte processo de regressão civilizatória, né? A gente vem tendo um processo de destruição de empregos complexos, desindustrialização, piora do tecido urbano brasileiro, da qualidade de vida, perca de dinamismo. Tem, às vezes, dados que parecem não chamativos, mas dizem muito sobre a realidade brasileira. Por exemplo, nos últimos 10 anos, mais de 50 mil mestres e doutores foram embora do país. Porque não tem emprego, não tem oportunidade, não tem perspectiva de futuro, as pessoas têm uma condiçãozinha e vão-se embora. Faz mais ou menos um mês, saiu uma matéria muito boa
num site de esquerda chamado Outras Palavras, falando da saída de enfermeiras do Brasil. Então as pessoas têm uma qualificaçãozinha, não conseguem ver perspectiva, vai para Portugal. Sabe? Vai trabalhar em Portugal tentando ganhar em euro. Então, cresceu no Brasil nos últimos anos essa economia típica de um país em regressão produtiva e civilizacional, que é a economia do coach, é a economia da casa de apostas, é a economia da trambicagem, é a economia da clínica estética que promete resultados milagrosos de mudança de corpo, é a economia do sujeito que tem uma rede variada de oferecer produtos ilusórios. Então, ela oferece curso de empreendimento, de empreendedorismo, curso de liderança, curso de não sei o quê. Tem várias empresas de curso de consultoria, não produz absolutamente nada e não tem nenhum exemplo de uma empresa na área do comércio, dos serviços, enfim, nunca produziu um parafuso, né? Nunca plantou uma roça, mas eu quero um empresário de sucesso que vive basicamente de lobby, de tráfico de influências e de vender ilusões. A gente fala do Pablo Marçal, mas, por exemplo, o que é o João Dória, que foi prefeito e governador de São Paulo? A empresa do João Dória é basicamente uma empresa de tráfico de influência. É a versão gourmet do... Exato, né? A versão mais respeitável, né? O lead, né? É uma empresa de lobby, sabe? Então isso tendeu a crescer no Brasil nos últimos anos. A gente está vivendo, é um assunto paralelo, mas está vivendo a epidemia de bet no Brasil, né? Que é um negócio bilionário que está por todo canto. Essa gente decidiu entrar na política, né? Porque normalmente, antes, o trambiqueiro, o estelionatário, ele ficava nas sombras tentando financiar uma candidatura. Mas aí no Brasil, nos últimos 6, 7 anos, virou uma moda o empresário, o trambiqueiro, o estelionatário, o bandido, o traficante, ir para a política, às claras, à luz do dia, se colocar como alguém da tradicional família brasileira, se colocar como alguém anticorrupção, pessoa cheia de BO nas costas, cheia de problemas, cheia de falcatrua, cheia de coisa mal cheirosa, e tá aí. O Pablo, ele representa essa dinâmica econômica. Todo mundo em volta do Pablo Marçal é envolvido com PCC, com crime organizado e com tráfico de drogas, né? É um negócio impressionante. Como era também no Bolsonaro, porque as pessoas já esqueceram, o governo Bolsonaro teve aquele episódio do avião pego com toneladas de cocaína, né? Avião da FAB, né? Então, eu acho que ele representa esse circuito econômico brasileiro que está crescendo bastante e também ele oferece uma coisa que é muito boa para a burguesia brasileira. Porque, veja, um sujeito que não tem partido forte, não tem estrutura, se ele chega ao governo, se ele chega à Prefeitura de São Paulo, para se manter no governo, ele tendencialmente vai depender muito mais de apoio empresarial, né? Ele não vai conseguir se sustentar só numa dinâmica de mediação, popularidade, frente, por exemplo, ele quase não vai ter vereadores, né? Ele não vai se sustentar só na dinâmica de popularidade, mas relação direta com a população. Então ele vai depender muito mais de apoio empresarial direto. Bolsonaro que eu diga. Exatamente. Bolsonaro, por exemplo, para não sofrer impeachment, entregou o orçamento para o Arthur Lira e para o Centrão com orçamento secreto, sabe? Então é muito bom para o empresário, por exemplo, ter uma figura como o Pablo Marçal na prefeitura, porque ele sabe que se o Pablo Marçal Santo tá lá, Pablo Marçal, embora tenha todo esse discurso raivoso, de antissistêmico, de não sei o quê, ele vai ser um cachorrinho do empresariado que ele simplesmente não vai ter condições políticas de dizer não para absolutamente nada, porque ele não tem base de sustentação popular e nem institucional. Então é um sonho perfeito da burguesia, o sonho perfeito da Faria Lima, como o pessoal fala, né? Tem um prefeito popular, mas ao mesmo tempo fraco de bases sociais, fraco de retaguarda, que não vai ter possibilidades políticas de dizer um não para nada e vai dizer amém para todo tipo de esquema e coisa mal cheirosa que você imaginar, que já tem em São Paulo, né? Com o Ricardo Nunes, com o atual prefeito, mas que se o Pablo Marçal ganhar, tende a crescer. Mas você falou também dessa possibilidade de radicalização à direita e à esquerda, né? E aí o desafio tá por que a esquerda não está conseguindo colocar, né, num patamar grande, tem, né, essa coisa de nicho e tal, que a gente podia falar depois, mas assim, por que a esquerda não está conseguindo, a esquerda radical, colocar de uma maneira mais assertiva isso e entrar nesse debate nacional mesmo, né, no plano maior? Veja, eu acho que tem vários elementos aqui, né? Por economia de tempo, eu vou citar 2. Acho que o primeiro elemento central é que a gente tem a âncora lulista, né? Acho que o lulismo, enquanto um projeto político, ele é a coisa mais despolitizante da história da esquerda brasileira. Nunca, citando uma frase clássica do presidente Lula, nunca antes da história desse país a gente teve um projeto político que se reivindica de esquerda, mas que tem como pressuposto nunca politizar e nunca agitar o conflito político
pelo interesse da classe trabalhadora, né? Então, enquanto você tiver o lulismo, né, como representante das esquerdas para o senso comum, é muito difícil uma força de esquerda ocupar esse lugar do antissistêmico, porque o que é o discurso do Lula há 15, 20 anos? É o discurso de dizer, por exemplo, eu falei isso ontem na formação do Triplex Vermelho, veja como o discurso do Lula é despolitizante. O Lula fala que erradicou a fome no Brasil, sem fazer reforma agrária. Então ele está dizendo que o MST é desnecessário, que os movimentos de luta pela terra são desnecessários. É isso mesmo? Dá para acabar com a fome no país sem fazer reforma agrária? Então, não precisa de movimento de luta pela terra. O Lula fala que no governo dele, os empresários e os trabalhadores ganharam. Então, o trabalhador pode ganhar sem precisar fazer uma reforma tributária, sem enfrentar o interesse dos super ricos, sem fazer uma política que realmente enfrente, por exemplo, os monopólios estrangeiros e garanta que a riqueza brasileira fique no Brasil. Então ele criou uma lógica de despolitização permanente que parece que ser de esquerda é dizer que se preocupa com o pobre. Então confundindo um projeto político de esquerda com uma certa caridadezinha cristã. Ah, eu me preocupo com o pobre. Tem uma famosa frase do Dom Helder Câmara, né? Referência política e religiosa do meu estado, Pernambuco, que o Dom Helder dizia: quando eu dou pão aos pobres, me chamam de santo. Quando eu pergunto por que existe pobreza, me chamam de comunista. Então o Lula é o cara que só quer dar o pão, mas nunca quer organizar, politizar, debater e colocar em temas transformações estruturais. Então, enquanto não existir um campo de esquerda que supere o lulismo e faça a crítica aberta, a gente não vai conseguir ocupar esse lugar do antissistêmico de esquerda. Isso por um lado. Por outro lado, aí vem o nosso próprio defeito. A esquerda radical brasileira, a esquerda marxista, a esquerda comunista, ela ainda é muito universitária, muito pequeno burguesa e muito afastada das necessidades da maioria do nosso povo. Ela ainda não encontrou formas de dialogar com a maioria da população. Então, por exemplo, chega em época de eleição, as pessoas acham que ser radical na eleição é propor estatizar tudo. Mas a experiência imediata do nosso povo com serviços públicos não é uma experiência boa. Pelo contrário. Então, por exemplo, em época de eleição, não sei se isso está acontecendo aqui em Vitória, eu imagino que sim, porque isso acontece em todo canto. Em época de eleição, os candidatos a prefeito começam a fazer convênios com a iniciativa privada para adiantar as filas de exames e cirurgias eletivas, né? Então, a pessoa estava na fila pública, no SUS, e era sinônimo de demora. E quando ela consegue finalmente fazer seu exame ou sua cirurgia, ela faz no privado. Na visão imediata dela, o que deu celeridade à coisa foi o privado e não o público. Então, se você achar que ser radical é dizer que você quer estatizar tudo, você acaba não dialogando com a percepção mais imediata, com o senso comum do povo. Então, você precisa encontrar na própria realidade, no próprio cotidiano da classe trabalhadora, o que é a chave para compreender essa radicalidade. Lá em Pernambuco, na campanha de 2022, eu fui candidato ao governo do estado, né? Tive uma votação muito boa, mesmo sem dinheiro para a campanha. A gente só teve R$50 mil para fazer campanha para governo do estado, 50 mil só de doação, mas tem uma votação muito boa. Lá a gente conseguiu, por exemplo, ter 3 vezes mais votos do que o candidato do PSOL, sem ir para debate, sem dinheiro, uma chapa que só tinha 2 candidatos a deputado estadual, uma chapa proporcional muito fraca, enfim. Dentre outras coisas, sabe por quê? A gente conseguiu encaixar um discurso que dialogava com a maioria do povo, um debate que a gente fez sobre transporte, por exemplo. Eu, debatendo transporte, a gente defende a estatização dos transportes, mas o central que a gente trazia para mobilizar a percepção popular era que o transporte é ruim porque o empresário está ganhando. Porque lá em Pernambuco todo mundo sabe que as empresas de ônibus operam as mesmas linhas há 30, 40 anos, o que é uma realidade também em vários estados. E aí eu sempre falava do transporte na perspectiva de que transporte não é só prometer melhorar a gestão. Há uma questão política aqui. As empresas estão ganhando, por isso que os usuários perdem. A gente precisa enfrentar o poder político das empresas. E eu conheço e posso enfrentar isso, dentre outras coisas, porque eu sou o único candidato que pega ônibus. E o pessoal ria, não sei o quê. Eu fui dar uma entrevista para uma rádio local lá, muito grande em Pernambuco, e eu falei, eu sou o único candidato que só tá com cartão Vem, que é o nosso cartão, bilhete eletrônico, no Cais de Santa Rita, sabe pegar um ônibus e voltar para casa. O Cais de Santa Rita é um importante terminal de Recife. Aí o jornal achou a fala engraçada, peculiar, e botou na chamada, né? Candidato Jones Manuel afirma que é o único que se soltar com cartão verde no Cais de Santa Rita sabe voltar para casa. E o jornal achou que isso ia meio que me desmoralizar, não sei o quê. Foi um sucesso, viralizou. Foi a postagem, inclusive, mais vista do Instagram do jornal no ano inteiro de 2022. E várias pessoas se identificaram dizendo, pô, é isso que a gente precisa. Alguém que conhece a nossa realidade, alguém que pega ônibus, alguém que não tem medo de enfrentar as empresas. Então, com os limites que a gente tinha de
infraestrutura de campanha, de orçamento, não sei o quê, a gente conseguiu ter a melhor votação proporcional de uma candidatura comunista no Brasil inteiro em 2022. Então, acho que o caminho está mais ou menos ali traçado. Falta a gente ter mais lideranças políticas, mais organizações que consigam se abrir para ouvir melhor o povo e ter menos certeza para conseguir encaixar o debate político correto. Você até fez um vídeo recentemente com o provocativo título de Os comunistas não sabem disputar Isso, eleições, né? isso. Pergunta. A gente está falando aqui de um campo. Tô colocando aí, né? Tem um PSOL que tem uma configuração complexa de correntes internas, né? Umas radicais, outros menos, mas temos a UP, o PSTU, o PCB, agora o PCBR, enfim, uma série de siglas, e elas praticamente não têm representação parlamentar, digamos assim, Com aqui exceção no do Brasil. PSOL. O PSTU tinha, eu acho que nem tem mais, O né? PSTU tinha Um um mandato. deputado federal que era o Lindenberg Farias no começo dos anos 2000. Teve uma vereadora, se não me engano, em Maceió, Foi né? em Natal, Natal. Amanda Gurgel. Amanda Gurgel, isso mesmo. Mas assim, como é que você analisa isso, assim? Como fazer para ter alguma relevância? É possível entrar nessa disputa de uma maneira real, assim, para conseguir esse espaço? Esse espaço é importante para esses partidos? Veja, é muito importante, Vitor. Eu acho que enquanto a gente não tiver numa situação revolucionária, a institucionalidade vai ter importância porque as pessoas estão prestando atenção, as pessoas estão vendo, as pessoas esperam alguma coisa ainda de vereadores, de prefeitos, de deputados federais, estaduais, cada vez esperam menos, cada vez esperam menos. Haja vista o número de abstenções que sempre cresce nas eleições, né? Mas ainda tem uma importância. Agora, para usar melhor esse espaço, Vitor, acho que demanda compreender melhor o povo, ter melhor um trabalho de base revolucionário, um trabalho de massas revolucionário melhor, melhorar a agitação e propaganda, melhorar a comunicação, profissionalizar. Eu vou te dar só 2 exemplos. Quando eu decidi criar meu canal no YouTube, eu fiz sem apoio do meu antigo partido, né? Eu sofria uma espécie de bullying interno, porque era isso, é como se fosse menor, como se fosse degradante, como se fosse sem importância estar na internet, ter um canal no YouTube. Foi que ano isso? Isso foi em 2018. Então, assim, eu nunca tive apoio. Eu sempre toquei no meu antigo partido, o canal sozinho, do meu bolso, com minha estrutura e por aí vai. Até que deu certo. Aí depois que deu certo, pararam de reclamar, né? Depois que o Caetano Veloso elogiou e não sei o que, esse negócio todo. Mas, assim, um conservadorismo gigantesco. Não entendendo a importância, por exemplo, da internet como ferramentas de comunicação. Ao mesmo tempo, um amadorismo, assim, assustador. A esquerda, com exceção de alguns setores do PSOL, a esquerda socialista comunista, quando vai disputar a eleição, a marca é o amadorismo. Para te ter uma ideia. Lá em Pernambuco, quando eu fui candidato ao governo do estado em 2022, foi a primeira vez na história do meu antigo partido. Eu era do PCB, né? Teve um racha no PCB que surgiu o PCBR. Então, quando eu falo antigo partido, estou falando PCB. Foi a primeira vez em 15 anos de disputa da eleição que a gente parou para fazer uma pesquisa sobre quais eram os temas que a população trabalhadora, a população de até 3 salários mínimos, considerava os temas mais importantes na eleição. E foi a primeira vez também, mais de 15 anos a propósito, que ao invés de a gente adotar aquela estética lá União Soviética, como se a gente estivesse na Rússia, a gente parou e pensou assim, o que é, do ponto de vista imagético, do ponto de vista de cultura pernambucano, que a gente pode dar uma repaginada, dar uma simbologia comunista, mas dialogando com que é a cultura do povo pernambucano, para o povo olhar para aquilo ali e se identificar de cara, né? Eu que coordenei esse estudo, e a gente decidiu, por exemplo, pegar o Mangue Beat, né, movimento Mangue Beat, Chico Sainz, Nação Zumbi, pegar aquela estética mangue e se apropriar e fazer uma releitura comunista dela. Veja, isso é o básico de uma campanha, né? Você definir a identidade visual, o que é que você quer comunicar, o que é que você quer remeter em termos de significado, e você definir as bandeiras centrais que você vai apresentar nas entrevistas, nos debates, nas sabatinhas, de acordo também com as preocupações imediatas do povo. Não só o que você acha que é mais importante, o que na percepção da classe trabalhadora é mais importante. Veja, primeira vez que isso foi feito. Estava há 10 anos militando no meu antigo partido. As pessoas simplesmente não paravam para fazer um estudo básico do que é mais importante para debater e apresentar nas eleições, sabe? Então, desse jeito, não tem como ganhar mesmo, não. Não tem como ter repercussão mesmo, não. Não tem como melhorar mesmo, não.
Mas com essa questão das novas regras eleitorais e tal, tem uma dificuldade muito grande, né? De bloqueio de acesso de recursos, de não ter acesso a fundo partidário, de não ter, enfim. Isso também é uma questão que dificulta muito, né? Eu não sei se, por exemplo, a estratégia de usar outras legendas pode ser uma estratégia positiva, mas aí você também não tem um controle total, né? No sentido de concorrer com legendas que têm uma estrutura Que a gente chama de filiação democrática. democrática, né? Porque para esses partidos a UP tem feito talvez um trabalho forte também, né, de se colocar Mais nas ou menos, né? eleições. Porque a UP também não é muito boa em termos de disputa eleitoral, né? Falta... Eu digo de colocar candidaturas. Ah, no sim, sentido sim, de que sim, tem sim. a presença. Surgiu já colocando Sim, candidaturas. perfeito. Porque o PCB muitas vezes nem consegue Sim, colocar em alguns por falta, lugares. inclusive, de profissionalismo, não cumpre as regras eleitorais, enfim, candidaturas impugnadas. Veja, Vitor, eu entendo o que você coloca, acho que a democracia burguesa ela é essencialmente desigual, né? A lógica do sistema político no capitalismo é feita para privilegiar os partidos que se defendem a ordem capitalista. Dito isso, hoje a gente está muito melhor do que boa parte do século XX, que o Partido Comunista estava na ilegalidade com seus militantes presos e perseguidos. Se a gente, nos anos 50 e 60, na ilegalidade, conseguia eleger vereador, deputado, senador, eu teria até vergonha de justificar a legislação eleitoral restritiva para essa incompetência eleitoral. Sabe, imagina você chegar para um Carlos Marighella no final dos anos 50 e dizer assim, ó, em 2024 tá muito difícil. Ele vai perguntar por quê? Vocês estão sendo presos, torturados, mortos, perseguidos? Não, porque a gente não tem acesso a tempo de TV. Sabe? Assim, eu acho que não dá. Eu acho que as regras da democracia burguesa são essencialmente desiguais e são feitas para prejudicar os partidos que têm uma proposta radical, revolucionária para a classe trabalhadora. Dito isso, a gente pode e deveria fazer muito melhor. Deveria fazer muito melhor e, inclusive, dá até para fazer mais com menos. Dando um exemplo de novo de Pernambuco. Como a gente só tinha 50 mil reais para fazer campanha, era para pagar tudo, né? Para pagar transporte, para pagar material de campanha, etc, etc. A gente não fez impulsionamento de redes sociais. Mesmo assim, o meu Instagram e o meu Twitter ficaram nas redes sociais de candidatos a governador entre as 10 com maior engajamento do Brasil inteiro, de todas, de esquerda, de direita, bolsonarista, não sei o quê. Então, veja, teve candidato a governador bolsonarista que gastou 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões com impulsionamento no Instagram, e que a gente teve um engajamento muito maior sem gastar R$ 1. Veja, tem muito segredo? Não tem, não. É você conseguir fazer o básico de gestão de Mas com base também de um acúmulo anterior, né? Perfeito. Do acúmulo da sua militância Sim, sim, sim. política a nível pessoal, que também mostra como que isso pode render frutos, né? Como que essa estratégia rende frutos políticos, Sim. de fato. Até porque você não pode chegar na eleição achando que vai construir uma corrente de opinião, uma mobilização na eleição. Tem que ter Esse é um erro também. Aparecem, né? É comum na esquerda, aparecem figuras políticas que são conhecidas ali naquele métier, mas que não estavam se projetando para fora dele e de repente você vai esperar o quê, né? Aí não vai, Você né? o candidato não ser conhecido quando Sim. começa a eleição. O seu primeiro desafio é fazer as pessoas conhecerem ele e sem estrutura você não vai fazer, né? Então, são várias questões aí, né, para se pensar. E você falou também um pouco fez uma crítica recente a justamente essa moderação, né, do Lula, do Boulos agora, do Freixo. Por que você acredita que isso não é um caminho? Porque quando você fala de proporcional, você tem a capacidade de disputar mais facilmente com uma proposta radical que possa ter uma aderência. Quando você fala da majoritária, você precisa ganhar a maioria, né, para você se eleger. 50% mais um voto, pelo menos. Então, assim, e isso é uma coisa que está em debate não só aqui nos Estados Unidos, em vários lugares, né? Quando você fala, e aí? Qual que vai ser a aposta? O Partido Democrata vinha apostando sempre em moderar, por exemplo, né? E o Bernie Sanders indicava que era melhor radicalizar. Acho que foi um tema que você também abordou na época, né? Como é que você enxerga isso? Se a radicalidade ela pode ter um resultado eleitoral nesse sentido, numa disputa majoritária? Tá, vamos olhar para a história brasileira. Quando a gente tá no final ali da ditadura empresarial militar, quem eram os dois grandes nomes da esquerda brasileira? Era o Brizola e o Lula, né? Ambos eram candidatos considerados radicais porque uma oposição total ao estado de coisas que estavam ali colocadas. Tanto a herança do regime militar, né? Tanto como
se identificava claramente ali os candidatos do empresariado, os candidatos das classes ricas dominantes e os candidatos que reivindicavam apelo para a classe trabalhadora, o Lula e o Brizola, se constituíram enquanto lideranças políticas assim. Você pega a história das eleições para prefeito e governo do estado, nos anos 90 e começo dos anos 2000, era muito claro essa demarcação também, né, de quem eram os candidatos conservadores, os candidatos da direita, os candidatos do empresariado e quem eram os candidatos da classe trabalhadora. Normalmente, nos anos 90, começo dos anos 2000, candidatos do PT. Que ganharam várias e várias prefeituras assim. A Luísa Erundina ganhou em São Paulo, a Maria Fontinelli ganhou em Fortaleza, o João Paulo ganhou em Recife, ganharam Que várias... Vitória, Vitor Boaz. Pronto. Em Santos, o Davi Capistrano Júnior, que foi fundamental depois do processo de criação do SUS, e por aí vai indo. Então, assim, historicamente, a esquerda brasileira ganha com a perspectiva de um discurso radical, no sentido de demarcar muito bem que classe, que grupo social ela pretende representar e contra quem ela está lutando. Então, se fazia o básico da política, definir amigos e inimigos, né? Com o Lula chega ao governo federal, isso vai se perdendo. Vai fazendo uma domesticação, uma mudança do discurso. O PT para de falar de luta de classes, para de falar de enfrentamento à burguesia, para de falar... Formando acordos justamente Isso. garantia tal governabilidade no Congresso. Que era a desculpa oficial, mas... Disputa fatiamento dos ministérios, né? Isso. Disputa de cargos dos ministérios. Mas essa desculpa da governabilidade é a desculpa oficial, mas é mentira isso, que não era para governabilidade absolutamente nada. Foi o que o PT decidiu ser um gestor do sistema. E aí Lula veio com esse discurso, né, de conciliação, que todo mundo ganha e por aí vai. E a esquerda foi perdendo esse elemento, claro, do que é um antagonismo, né, de quem são seus aliados, de quem são seus inimigos. As fronteiras ideológicas foram sendo borradas. Isso fez com que a gente só fosse perdendo, primeiro, para além das eleições, fosse perdendo espaço ideológico na sociedade brasileira. Então, tu tem quantos anos, Vitor, por curiosidade? 38. 38. Pronto. De 86. Quando tu era adolescente, Vitor, ninguém no Brasil era de direita. As pessoas É verdade. Hoje eu vi umas pesquisas recentemente mostrando que a maioria, aqui em Vitória, a maioria se identifica com a direita. Perfeito. Então, assim, no começo dos anos 90, todo mundo se dizia cara de centro, né? Na época da Constituição de 88, foi feita uma pesquisa com os deputados da Constituinte e que nenhum deputado se dizia de direita. Todo mundo era de centro, centro-esquerda e esquerda. Ou seja, a gente tinha uma hegemonia ideológica, que ser de direita era visto como um palavrão, era visto como uma coisa feia, visto como uma coisa ruim, porque a direita não gosta de pobre, a direita não combate desigualdade, a direita não promove oportunidade, não defende serviços públicos. O PT, a partir do momento que ele deixa de fazer essa disputa ideológica, ele vai perdendo a hegemonia na sociedade. A direita vem fazendo essa disputa ideológica, vem afirmando claramente um projeto conservador e se reflete também nos votos. A resposta que a dita esquerda dá é tentar dialogar cada vez mais com esse sentimento ideológico predominante de direita, se moderando. Só que aí, vamos olhar os resultados. O Freixo fez isso em 2022. O Freixo perdeu no primeiro turno para o Cláudio Castro, enrolado até o pescoço em todo tipo de caso de falcatrua que você imaginar. E se você pega os votos na cidade do Rio de Janeiro, o Freixo teve menos votos agora na cidade do Rio de Janeiro em 2022 do que ele teve no segundo turno candidato a prefeito em 2012 pelo PSOL. Teve menos votos. Então, assim, ele não ampliou o arco de votos, percebe? O Boulos agora entrou na mesma lógica, né? Um discurso de genro ideal, aquela coisa moderadinha, fofinha, meio infantiloide, meio abestalhada e por aí vai. Eu fui para São Paulo em maio, no aniversário Marx da Boitempo. E aí tava lá num espaço de esquerda, só com militantes de esquerda e conversando com as pessoas, né? Eu tava em São Paulo em 2020 fazendo campanha pro Boulos. Encontrei várias pessoas que participaram das campanhas passadas do Boulos e perguntei, e aí, como é que tá a campanha? Todo mundo, Vitor, desanimado. Todo mundo triste, falando assim, ó, tá uma porcaria, não escutam ninguém, tá tudo na mão do marqueteiro, não tem construção coletiva, não tem espaço para militância, não tem espaço para movimentos sociais. Eu vou votar porque é o que tem. Então, assim, você parar para pensar, o Boulos em 2020, ele foi pro segundo turno e ele ficou na casa dos 20% dos votos, não é isso? As pesquisas estão mostrando agora que o Boulos tá o quê? Na casa dos 20% dos votos. Ele fez todas as sinalizações que você podia imaginar para a direita, para o mercado, para a mídia burguesa, para os liberais e tal, e ele não cresceu no número de votos. Ele continua no mesmo arco de votos que ele tinha em 2020, só que com a diferença.
as pessoas estão desanimadas. E o que é eleição no Brasil? Eleição no Brasil é um fator que de 30% a 40% dos eleitores deixa para decidir em quem vai votar na última semana de campanha. Então, a eleição também ela é decidida por quem tem gás para, na reta final, dar aquele fôlego, né? Isso faz muita diferença. Se o sujeito desanima toda a militância dele, não faz disputa ideológica nenhuma, não afirma projeto, rebaixa o discurso, que ânimo as pessoas vão ter para na última semana de campanha, quando é decidido uma porcentagem boa de votos, sair para a rua com tudo para estar fazendo campanha? Não vão. Eu aposto, inclusive, com você que o Boulos não vai estar no segundo turno. Para mim, em São Paulo, a não ser que mude algo radicalmente, mas hoje, tendencialmente, para mim, o Boulos não estará no segundo turno. Tudo indica. Pode ser que tenha mudanças na campanha, que é isso, falta um mês para a eleição ainda, a eleição é sempre dinâmica, né? Então, não vem dando certo. E o próprio Lula, veja, o Lula só ganhou a eleição porque há uma memória muito boa de governos passados dele em termos de melhora de condições de renda, emprego, consumo e por aí vai. Mas qual é o sintoma grave? Você pega hoje na juventude, você pega para uns jovens de 16 a 24 anos. Quem é o ídolo do jovem? O ídolo do jovem é o Lula? Não. É o Pablo Marçal, é o Nicolas Ferreira, é alguém da família Bolsonaro, porque o jovem hoje ele identifica a contestação, ele identifica a rebeldia, incrivelmente, com a extrema-direita. Não para as esquerdas, né? O Che Guevara dizia que ser jovem e não ser revolucionário é uma contradição genética, identificando ser revolucionário, ser de esquerda, né, com a rebeldia, com a contestação, com a vontade de mudança própria dos anos de juventude. Isso passou para a extrema-direita. Então, ou seja, por mais que o Lula tenha tido uma vitória eleitoral em 2022, o caminho da sociedade brasileira, e aí, olhando a médio e longo prazo, porque a gente não pode só ter a miopia de só olhar as urnas a cada 2 anos. É uma tendência de vitória ideológica da extrema-direita. A gente pode mudar esse caminho, mas não com essa lógica marqueteira, artificial, improvisada, de transformar o candidato num produtinho, num pacotezinho que é uma espécie de gestor que gosta de pobre. Isso não vem dando certo no Brasil. É isso que vem, inclusive, matando a esquerda. Eu diria mais, a esquerda brasileira já morreu, ela pode ser reconstruída. Prova disso, saiu um levantamento do site Metrópolis mostrando que a gente tem o menor número de candidatos de esquerda e de centro-esquerda a prefeito e a vereador dos últimos 20 anos. Para não falar dos que são eleitos, só do número de candidatos. É o menor número dos últimos 20 anos. É curioso, assim, quando a gente fala também dessa possibilidade de conquistar uma majoritária sem conquistar o parlamento, né, entra nessa sinuca de bico aí, né, e o governo Lula é a expressão disso, né, ele tá, além disso tem a questão do orçamento secreto, tudo isso que o Bolsonaro deixou de legado para piorar, mas qual que seria a saída para um governo de esquerda diante de um legislativo totalmente hegemonizado pela direita? Perfeito. O que o Lula não faz que poderia ser feito? Vamos lá, Vitor. Se criou no Brasil uma mentira chamada presidencialismo de coalizão. Isso nunca existiu. Isso é uma mentira da pseudo-sociologia paulista que criou para justificar safadeza, pilantragem e não mudar absolutamente nada. Veja, Vitor, dos seus quase 40 anos, você acompanhou o governo Lula 1 e 2. Qual foi a proposta de mudança estrutural no Brasil que o governo Lula apresentou e que o Congresso barrou? Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu do governo Lula dizer assim: estou apresentando aqui um projeto de reforma tributária para tributar lucros e dividendos, isentar a classe trabalhadora e a classe média do imposto de renda e cobrar dos super ricos. Isso nunca aconteceu. Estou aqui apresentando um projeto de reforma agrária porque eu quero acabar de vez com a fome e quero garantir preservação ambiental. Estou aqui apresentando um projeto de reforma urbana para a gente mudar a dinâmica dessas cidades, acabar com a moradia precária, garantir casa para todo mundo. Nunca aconteceu. Não foi colocado na mesa, né? Nunca. O primeiro governo Lula, segundo governo Lula, primeiro governo Dilma, agora terceiro governo Lula. Simplesmente nunca aconteceu. E aí eu vou te dar vários exemplos. Porque, veja, o Congresso hoje é cada vez pior, né? O Congresso, salvo as exceções, é um ajuntamento de bandidos marginais e ladrões. Perfeito. Dito isso, vamos dar alguns exemplos. No começo de 2023, foi notícia e escândalo mundial a tragédia humanitária contra os Yanomamis.
Qualquer governo que tivesse compromisso, por exemplo, com a questão indígena, poderia aproveitar aquele momento de comoção para dizer assim, ó, tem mais de 12 processos para demarcação de terras indígenas paradas, a gente vai aqui acelerar e vai cobrar do Congresso agora que não interfira nisso e a gente vai demarcar imediatamente essas 12 terras indígenas que estão paradas. Quem tem capacidade de ser contra? Estava na notícia mundial que tinha um genocídio contra o povo Yanomami, uma tragédia humanitária. Qual era o deputado que teria coragem de, assim que foi denunciado a situação dos Yanomami, ser contra a demarcação de terras indígenas? Qual seria o deputado, o senador, que teria coragem da bancada ruralista, da bancada da bala, do que fosse, de o governo, frente a uma situação daquela, por exemplo, o governo apresentasse um pacote de projetos de lei e de, inclusive, flexibilizar regras fiscais para robustecer os órgãos de fiscalização ambiental e de proteção aos povos indígenas, né? FUNAI, IBAMA, ICMBio, turbinando de recursos públicos com novos concursos mais significativos e por aí vai. Quem quer ser contra? Sabe o que o governo fez com a denúncia da situação dos Yanomamis? Nada. Pode reparar. O governo definiu uma série de portarias de políticas públicas burocráticas de cada um dos ministérios, que com o tempo e a pauta esfriando, porque na área das redes sociais as notícias são muito mais aceleradas, né? Simplesmente as pessoas esqueceram do tema. Faz poucos meses atrás aconteceu a maior tragédia ambiental do século XXI no Brasil, que foi as enchentes no Rio Grande do Sul, afetando quase 2 milhões de pessoas. O presidente da República, pela legislação brasileira, ele tem prerrogativa de chamar as cadeias de rádio e TV para falar diretamente com a população todo dia, se ele quiser. O presidente Lula não chamou as cadeias de rádio e TV nenhuma vez frente à maior tragédia ambiental do século XXI no Brasil. Ele em nenhum momento chegou e disse assim, ó, aconteceu uma tragédia no Rio Grande do Sul, e aí eu vou dar a linha política do que a gente vai fazer para socorrer o Rio Grande do Sul e do que a gente vai tomar de providências para que isso não se repita em outros estados e, dentro desse marco de ação, propor uma série de, por exemplo, medidas legislativas para o Congresso. O que foi que ele propôs? Nada. Nada, absolutamente nada. O Lindenberg Farias, deputado federal pelo PT do Rio de Janeiro, ainda chegou a apresentar um projeto de lei para tirar os gastos com prevenção a desastres do novo teto de gasto, né, das restrições fiscais. Só que o próprio PT não apoiou. Ninguém apoiou, sabe? Várias pesquisas mostram que a maioria do povo brasileiro apoia aumento da tributação para os ricos e que defende que é tarefa do Estado fornecer saúde e educação. Quantas vezes o presidente da República tentou transformar essa opinião difusa, né, em política pública concreta a partir de iniciativa governamental e projeto de lei? Nenhuma. O Lula nunca, terceiro mandato, foi para a televisão, foi para a rua para chamar o povo para uma luta. Nunca. Sabe? Então, veja, o Congresso é difícil, o Congresso é mafioso, o Congresso tem intenções golpistas, o Congresso se apropria cada vez mais de orçamento público, né, na definição do investimento, que é um absurdo, porque definição do investimento é prerrogativa do Executivo. Não deveria ser prerrogativa do Congresso. Mas isso acontece porque a gente tem uma presidência acovardada, rendida, em que a principal prioridade do presidente Lula parece que é engrandecer sua biografia e ver se ganha um Nobel para quando sair da presidência, porque é uma governança totalmente bagunçada, totalmente atrapalhada, totalmente descoordenada, com os ministérios brigando entre si numa balcanização absurda e irracional por espaço político e que não tem projeto nenhum de país. Veja, hoje não há nenhum projeto de país de esquerda representado por esse governo. O nível de absurdo é tão grande, Vitor. Vou te dar só um exemplo, que é um exemplo básico, mas que diz muito sobre a dinâmica do Brasil. O Brasil hoje tem quase 500 mil pessoas que precisam de um medicamento chamado Dolutegravir, que é um medicamento para tratamento de pessoas com HIV/AIDS. O Brasil tem condições tecnológicas de produzir internamente esse medicamento fazendo licenciamento compulsório, que é o que se chama de quebra de patentes, né? Que é uma coisa que, inclusive, a gente já fez muito nos anos 90, governo FHC, Zé Serra, ministro da Saúde e tal. O governo Lula demorou 1 ano e meio para liberar o licenciamento compulsório do Dolutegravir, pagando uma fortuna pelo medicamento, pagando $1 a mais por cada comprimido comprado. Por quê? Porque sabe Deus, sabe? Porque sim. E não dependia do Congresso, não dependia de absolutamente nada. Dependia basicamente de uma portaria do Ministério da Saúde junto com a Anvisa, e o governo demorou mais de 1 ano e meio para fazer isso, sabe? Então, esse é o governo. É um governo atrapalhado, é um governo sem projeto, é um governo rendido e que
o Lula vive de uma coisa de meio de enganar a militância. Então, o Lula faz discurso de esquerda, o Lula fala que investimento em saúde e educação é investimento, não é gasto. O Lula fala da importância de ter uma inteligência artificial brasileira, de ter uma indústria brasileira e tal, e nada disso tem consequência na prática concreta do seu governo. O nível de responsabilidade é tão grande que o Lula foi inaugurar uma fábrica de medicamentos junto com um grande empresário do setor e atacou a Anvisa, dizendo que a Anvisa demora muito no licenciamento dos medicamentos e que parece que vai precisar que os trabalhadores da Anvisa tenham algum parente que morra porque o licenciamento do medicamento demorou para a Anvisa ser mais rápido. Mas sabe o que foi que aconteceu? Em agosto, começo de agosto, a Anvisa tinha solicitado ao Ministério da Gestão e Inovação, a STEDUEC, um concurso para 90 novos profissionais, porque eles têm defasagem de quadros, porque há mais de 10 anos que não se faz concurso para a Anvisa. A Anvisa cobrou novos concursos, dizendo, ó, não tá dando, a gente tá com déficit de pessoal, faz mais de 10 anos que não faz concurso. O governo não respondeu, e depois o presidente vai publicamente atacar os funcionários públicos da Anvisa, como se o governo dele não tivesse nada a ver com aquilo, sabe? Essa bagunça, essa descoordenação, essa falta de projeto que caracteriza o governo Lula. Jones, para terminar, assim, já que o nosso tempo está acabando, queria falar, que você falasse um pouco assim da sua saída do PCB e por que essa opção de construir o PCBR, né, de começar a construção de um novo partido, que eu acho que é diferente não é só a sigla partidária, né? Que você explicasse um pouco como é que está sendo essa construção, enfim, contasse um pouco para a gente. Vitor, veja, a história do Racha, ela tem vários e vários episódios, né? A gente precisaria de uma entrevista aqui de 5 horas, uma versão estendida do diretor para contar todos os detalhes. Mas eu consigo resumir em 2 pontos centrais. Eu acho que o PCB, ele é um partido acadêmico para encher o ego de acadêmicos e que não está vocacionado para a Revolução Brasileira. A gente consegue ver isso a partir de várias coisas. E aí eu vou te dar 3 exemplos fundamentais. Primeiro exemplo, no PCB, todo partido comunista tem uma coisa que a gente chama de cotização, né? Que para ter independência financeira, não depender de empresários, de absolutamente nada, cada militante cotiza, dá uma parte pequena da sua renda para ajudar nas finanças do partido, além das políticas de finanças que o próprio partido faz, né? E aí, no PCB, não tinha cotização progressiva. A gente cobra tanto reforma tributária no âmbito do Estado burguês, mas no PCB não tinha isso, que quanto maior é a sua renda, a alíquota seria um pouco maior. A gente conseguiu aprovar no Congresso Partidário de 2021, PCB com quase 100 anos, né? Mas só no Congresso de 2021 a gente conseguiu aprovar a cotização progressiva para dar uma profissionalização e dar uma seriedade às finanças. Então não dá para um trabalhador de telemarketing, um professor universitário no último estágio da carreira da mesma cotização num partido, né? Porque era isso que funcionava. A gente aprovou essa cotização no Congresso, 16º Congresso. Isso nunca saiu do papel. Nunca saiu do papel. Então você vê, não tinha seriedade como se deveria na coisa, né? Então um negócio básico, que tem uma famosa frase de Marx, né? De cada um de acordo com a sua necessidade, de cada um de acordo com a sua possibilidade. A gente não tinha isso no Partido Comunista. Sabe, a gente cobrando reforma tributária e não tem a reforma tributária dentro do partido. Isso não andava. Isso a gente conseguiu estabelecer no PCBR. O PCBR tem só 1 ano de existência. A gente tem uma cotização progressiva, as finanças profissionalizadas, certinha, tudo caminhando bem. A gente conseguiu agora, por exemplo, em Pernambuco, alugar a nossa sede. Estamos com uma sede física muito boa para o PCBR em Pernambuco. Em outros estados, os níveis de avanço são diferentes, de acordo com o número de militantes e tal. Outro exemplo. O PCBR acabou de lançar o seu jornal, O Futuro. Tem aqui com o pessoal do Espírito Santo, que é do PCBR, então vocês podem comprar, tá no site, por aí vai. A gente tá montando um esquema de distribuição do jornal que ele vai chegar em mais de 20 estados da federação. A gente conseguiu montar um jornal impresso, com todas as dificuldades que é, você que é jornalista sabe disso, e distribuir para 20 estados, basicamente no universo de 6 meses. A gente passou os últimos 15 anos no PCB tentando montar um jornal político para todo o Brasil e o negócio simplesmente não andava, sabe? Não andava. A gente conseguiu, agora, avançar na construção de uma política sindical que a gente está tendo várias respostas efetivas, está conseguindo avançar na militação dos bancários, na educação, na saúde, é visto como referência para vários trabalhadores e trabalhadoras, por exemplo, do setor público. Está tendo greve no INSS, está tendo greve no IBAMA, no ICMBio, vem procurar a gente para colocar as denúncias, para ajudar nas movimentações e tal. A gente passou os últimos
20 anos tentando construir uma política sindical do PCB que não andava. Então, o PCB, dentre os vários e vários motivos, né, que romperam elementos programáticos aprovados em 2021, ignoraram resoluções, não colocaram em prática medidas tiradas coletivamente, perseguiram militantes. Eu fui perseguido, eu fui expulso das instâncias de direção. Mas, para além de tudo isso, eu acho que qual é o elemento central de um partido comunista? O partido comunista ele tem que fazer revolução. É para isso que um partido comunista existe, né? Muito se fala, o PCB tem 100 anos. O PCB tem 100 anos, nunca fez a revolução, então são 100 anos de falha, né? O Partido Comunista Chinês, com 22 anos de fundado, ele já tinha tomado o poder na China, né? Sabe, o Partido Comunista Vietnamita, com 30 anos de fundado, já tinha feito a Revolução Vietnamita. O Partido Comunista Cubano também. Então, a função do Partido Comunista é fazer a revolução. Imagina, vamos dizer, Vitor, que tu tá lá militando. Aí tu tá lá no partido há 15 anos, aí não consegue sair um jornal, não consegue sair um site decente, não consegue sair uma política de finanças, não consegue sair uma política sindical, não consegue sair uma política de recrutamento, não consegue sair uma política de formação, nada era centralizado, nada funcionava. Tu vai acreditar que esse partido vai ter capacidade de conseguir tomar o poder num país de 210 milhões de habitantes, de dimensões continentais como o Brasil? O nível de amadorismo, de liberalismo, de irresponsabilidade pequeno-burguesa dentro do PCB é tão grande que boa parte das candidaturas do partido está sendo impugnada, que eles não conseguiram nem sequer cumprir a burocracia do TSE. Então vai lá em São Paulo, vai lá no Ceará, as candidaturas tudo impugnadas. Porque não tem um básico de profissionalização, de trabalho militante sério, de cumprir as regras que estão ali escritas. É muito fácil saber como é que tem que fazer. O PCB nem tem coragem de falar aqui de perseguição eleitoral, da justiça burguesa, porque não é perseguição, não, é incompetência mesmo. O partido tem uma dívida milionária com o TSE, sabe? Então, assim, a gente viu que a direção que ficou lá não tem capacidade nenhuma de fazer autocrítica, de mudar, de renovar os ares, de abrir espaço para avançar, para melhorar as práticas. Então, assim, a gente não tá na política para brincar. A gente não tá para brincar, dizer que é comunista e fica aquela coisa, né, meio de gueto, né? Eu sou comunista, aí eu vou para lugarzinho comunista, tenho meus amigos comunistas, meu grupinho comunista e nada muda na política brasileira. A gente quer a revolução. A gente quer a tomada do poder, a gente quer a revolução brasileira. Para isso, o mínimo que a gente precisa, como um partido leninista, um partido revolucionário, é, por exemplo, fazer com que nossa comunicação funcione e que a gente tenha um jornal político para todo o Brasil. A gente, com racha, a gente conseguiu em menos de um ano, fazer com que um jornal que não saía há 15 anos funcionasse. Então, acho que isso diz muito sobre os motivos que, enfim, levaram racha, porque existe uma incompatibilidade mesmo de concepção de partido, concepção de estratégia, de tempo histórico. Aqui, o PCB no Espírito Santo, por exemplo, tem uma postura lulista, né? Diz que é apoio crítico ao governo Lula, que está em contradição com o que foi aprovado no Congresso do PCB em 2021. Sabe, é um partido que não tem política, que está há anos com as mesmas figuras, que não consegue crescer, que não consegue dar dinamismo, e a gente com o PCBR quer dizer que a gente quer fazer diferente, porque o Partido Comunista ele tem que estar inserido na classe trabalhadora e ele tem que estar em crescimento na perspectiva de conquistar o poder. Se não for assim, tá errado. Então a gente tem que rever tudo, sabe? Acho que é basicamente isso. Depois de 10 anos militando no PCB, para concluir a resposta, eu lembro de uma cena aterradora, né? Acabou a eleição de 2022, e aí foi uma reunião da direção nacional, eu era da direção nacional, e a gente foi fazer um balanço eleitoral em 2022. E aí o PCB teve candidatos a governador em vários e vários estados, acho que 22, 23 estados, e teve no Brasil inteiro 140, 160 mil votos, alguma coisa assim. E só lá de Pernambuco foram quase 40 mil votos. Então, no Brasil inteiro, num país de mais de 200 milhões de habitantes, a gente teve cento e tantos mil votos, e a maioria da direção que está hoje mandando o PCB comemorou isso. Como se fosse um resultado fantástico, tá ótimo, tamo bem e tal. Eu lembro que eu olhei aquilo ali, tipo, abismado. Eu fiz, não, como assim, pô? Como assim um partido em 100 anos teve cento e tantos mil votos para governador, juntando todas as candidaturas do Brasil inteiro, e aí se você tira Pernambuco e São Paulo da conta, foram tudo votações irrelevantes, né? 10 mil em Minas, 12 mil no Rio, 2 mil no Ceará, 1.000 e tantos no Maranhão, 5 mil em Porto Alegre, sabe? Um negócio
vergonhoso sobre muitos aspectos. E as pessoas estavam comemorando como se aquilo ali fosse uma grande vitória, porque a gente aumentou 20 mil o número de votos de uma eleição de 2018 para 2022. Eu falei, isso aqui não é sério. Isso aqui não está comprometido realmente com a transformação radical do Brasil, dentre vários outros episódios. Então, acho que construir o PCBR foi a melhor decisão que a gente tomou. Não foi escolha nossa, porque foi todo mundo expulso, então tinha que fazer alguma coisa. Mas eu acho que o resultado está indo muito bom, está indo muito bem, é um resultado muito promissor. A gente tem muito, mas muito para avançar, mas finalmente a gente começou a caminhar no ritmo correto, no caminho certo. E a perspectiva de disputar a eleição ainda é uma construção de, digamos, de médio prazo, porque para ter legenda... Então, a gente precisa legalizar o partido, Legalizar, né? Foi tirado que a gente vai apresentar para a militância um plano de legalização do partido. Pode ser para 2026, pode ser para 2028, pode ser para 2030. A gente vai debater isso no âmbito interno. Pelo meu gosto pessoal, o que eu vou defender enquanto membro da direção nacional do PCBR é que a gente faça um trabalho político para o quanto antes ter uma legenda eleitoral, porque seria fundamental, por exemplo, para a classe trabalhadora brasileira e para disputar esse espaço antissistêmico na esquerda, que a gente tivesse um candidato presidencial comunista em 2026, para aí as pessoas verem o que é ser radical de verdade. Vamos ver se vai dar certo, mas esse é o horizonte. É isso, obrigado, Jones Manuel. Essa foi mais uma entrevista do século, produção e locução minha, Vitor Taveira, aqui apoio técnico do Alexandre Bisinotto no Rocket Studio. E é isso, obrigado, seja bem-vindo aí ao Espírito Santo, espero que seja proveitoso, que dê para tirar uma folguinha também para conhecer e que seja proveitosa essa passagem. Que agradeço, Vitor. Foi um prazer. Espero voltar mais vezes ao Espírito Santo. Estou adorando o estado. Vou no sábado, né, depois do Gritos Excluídos, conhecer as belezas naturais. E foi uma honra estar aqui contigo. E já me convide de novo para quando eu voltar no Espírito Santo, me chame de novo que eu volto. Estamos aí. Voltamos na próxima semana aí com o programa, né, e todos os programas aí da rede social do Século Diário, procurar no YouTube, nas plataformas de áudio e também no nosso Instagram, @tvséculo, e as notícias do Espírito Santo no séculodiario.com.br. Esqueci, deixa suas redes aí para quem está assistindo também. Então, tá tudo com o meu nome, é bem fácil, Jones Manuel, não tem muitos Jones no mundo, né? Então tem lá canal no YouTube, que quase todo dia tem vídeo novo, tem Instagram, tem Facebook, tem lista de transmissão no Telegram, no Zap, não tem mais Twitter porque o Xandão derrubou, né? Mas se voltar tem Twitter também. Acompanhem lá, a gente tem também vários livros publicados, escreve bastante. Veio lançar aqui em Vitória o Batalha pela Memória, que foi o meu mais recente livro publicado pela editora Ruptura e Baioneta, mas eu também tenho livros lançados pela Boitempo, pela Autonomia Literária. Pela Autonomia a gente lançou recentemente o Pátria Socialista ou Morte, o Marxismo Latino-Americano e Caribenho. Então, recomendo todo mundo acompanhar e seguir as redes do PCBR também, do PCBR Espírito Santo, do PCBR Nacional, para conhecer mais as movimentações e os trabalhos políticos que a gente vem fazendo. É isso, obrigado, até logo. Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo.